Não, já há um ano. Quem que é? Não, é menino. Ah, é? Ah, não. De lado assim.
Todos aqui na praça, no aniversário de Morro do Ferro. A gente só pede para abrir aqui, ó, porque a escola vai chegar aqui na praça. Então, por favor. É a Geraldinha, o Arthur, mãe da Sila, o tio Geraldinho. Ali! Agora que você viu, Para a escola chegar aí, ó. Pode ir, Jaquim. É juventude, é história, é alegria, principalmente com a Escola Estadual São João Batista. Um povo alegre, um povo feliz. Então, palmas para a Escola Estadual São João Batista. Por favor, as bandeiras lá, ó, bandeira do Brasil, bandeira de Minas, do município, a da escola e a do Morro do Ferro.
Batista de Souza, do ex-prefeito João Haddad, do nosso diretor de negócios lá da prefeitura, Hildário, o padre Adenir, a secretária Dinalva. E agora nós vamos ouvir e o hino, o parabéns ao nosso distrito. Eu gostaria de convidar o vereador Leonardo ou alguém que, se não estiver presente em Morro do Ferro, alguém que possa representá-lo. Por obséquio, alguém da família do vereador Leonardo. Oi, isso é lixo. Lixo. A gente olha e fala, a gente trata lixo. O Hildário acaba de... Não, esse aqui é meu. A dona Terezinha está representando o vereador Leonardo, que, segundo o nosso diretor Hildário, está viajando para Morro do Ferro para prestigiar a nossa festa. Vai passando até de madrugada agora. Vamos ouvir agora o hino de Morro do Ferro.
Nesse dia, nós prestamos homenagem às pessoas que fizeram, que fazem, que continuam fazendo e que vão fazer muito para o Morro do Ferro e pela gente do Morro do Ferro. Mas antes, nós convidamos a esposa do homenageado Márcio Almeida, a senhora Maria Amanda Vargas, para ocupar o lugar aqui ao lado do Márcio. Jesus. E nós convidamos a Terezinha para fazer a entrega da medalha ao casal. Parabéns a Sila, ao Arthur, pelo exemplo. E agora nós vamos ouvir o Dr. Paulo, que vai ler o diploma que o Arthur e a Sila estão recebendo. Temos o prazer de entregar ao casal, em nome da Prefeitura Municipal de Oliveira, da administração distrital e da nossa comunidade de Morro do Ferro, principalmente a comunidade de Morro do Ferro, é que está entregando ao casal Arthur Alves de Castro e Cecília Maria de Jesus, Dona Sila, a Prefeitura Municipal de Oliveira e o Conselho Distrital de Morro do Ferro sentem-se honrados em conferir ao excelentíssimo senhor casal Arthur Sila Alves de Castro e Cecília Maria de Jesus, Dona Sila, a presente honraria por ter este casal contribuído de forma significativa e constante para a melhoria de nossa comunidade paulistana. Parabéns. Nós ouviremos agora a Cláudia, que vai falar do Arthur e da Sila. De família honrada e respeitada do lugar, nascia Arthur Alves de Castro. Assumiu muito jovem o chamado para ser sacristão da igreja. Com responsabilidade e devotamento, Arthur cuidou com esmero a missão organizadora do indispensável e minucioso rito para as celebrações litúrgicas. Tudo em perfeita ordem, para que o senhor vigário celebrasse os atos religiosos. Quem não se lembra do tinitar insistente da campainha anunciando o anúncio da missa? Do turíbulo que inundava de fumaça o interior da igreja e, através do peculiar aroma do incenso, nos colocava contritos e orantes diante do Santíssimo. Como sacristão, atuou com responsabilidade impecável. Sacerdotes e bispos que com ele conviveram são testemunhas de sua abnegada missão, e nós, paroquianos, atestamos essa verdade. Arthur, por mais de 40 anos, foi o famoso cineiro da matriz. Torna-se incalculável o número de vezes que suas pernas, no final já com certa dificuldade, subiam os degraus rumo ao topo da torre. Suas mãos calejadas vibravam o badalo do sino. Cada toque uma linguagem própria. A comunidade interpretava a mensagem sonora. Era um convite para a missa, o festivo repicar das tradicionais festas juninas e, ao cair da tarde, o tanger sublime do Ângelus. Era um momento de recolhimento e devoção. O sino dobrando era anúncio fúnebre. Arthur se fez artista na habilidade de tocar o sino. Foi mestre sem transmitir a arte.
Cecília Maria de Jesus, a Sila do Arthur, abnegada, dedicada, vem completar a vida do Cineiro. Um casamento feito para completar. Sila, querida na comunidade pela sua alegria, sua simplicidade, está sempre pronta a servir. Também ajudou muito nas tarefas da igreja em diversos setores. Com a idade e a doença, o Arthur tem na Sila aquela guardiã abnegada, dedicada e amorosa. Parabéns, Arthur e Sila, o casal homenageado este ano no aniversário de Morro do Ferro. Nós ouviremos o padre Adenir, que vai agradecer em nome do Arthur e da Sila. Autoridades presentes, demais homenageados, povo do Morro do Ferro. Em nome do Arthur e das Silas, trago aqui o agradecimento. Mais uma vez, os amigos deste meu Morro do Ferro lembram de mim com muito carinho. Agora, uma homenagem especial. Eu e Sila, estou muito feliz. Tudo aquilo que fiz a favor da minha comunidade, digo agora que faria tudo novamente. Eu e Sila agradecemos pela lembrança de nossos nomes neste aniversário de Morro do Ferro. E contamos com o carinho de todos vocês. Muito obrigado, minha gente. Nós vamos agora entregar o diploma e a medalha para o senhor Geraldo Magela Silveira. Convidamos o João Batista de Souza. Parabéns, senhor. Parabéns mesmo. Não fosse assim, não tá nisso. Que isso, tá? Comecei sozinho, eu sempre fiz. Parabéns, senhor. Diploma de honra ao mérito. A Prefeitura Municipal de Oliveira e o Conselho Distrital de Morro do Ferro sentem-se honrados em conferir ao excelentíssimo senhor Geraldo Magela Silveira a presente honraria por ter contribuído de forma significativa e constante para a melhoria de nossa comunidade paulistana. Parabéns ao senhor Geraldo Magela Silveira. Jacaré, povoado de Morro do Ferro. Chico Silveira, um fazendeiro de lá, começa uma nova vida depois de uma viuvez. Mais uma família formada, Geraldo Magela Silveira entre eles. Agora, uma família maior, os da primeira e os da segunda. Como todos dizem, primeira família, segunda família. Vovó Mariquinha, mãe de muitos, mãe das duas famílias. O menino Geraldinho mostra aptidões para o manejo com gado, com a lavoura, cavalos e talvez o trabalho mais prazeroso e divertido, um carro de bois puxado por carneiros. Criança, menino, jovem, homem, que nos trabalhos do campo se faz. Trabalho, honestidade, valor
amizade, amigos, um punhado deles. Muitos e muitos amigos durante a vida. Compadres nos casamentos e batizados. Presença certa nos momentos de alegria e nos momentos de dor da família e da comunidade. A amizade feita durante a vida leva-o pelos caminhos da política, leva-o a defender e lutar pelos direitos de sua gente. Aquilo que foi possível ele fez. Cumpriu obrigações, exigiu ética, solidariedade e promessas foram cumpridas. Trabalhou em favor do povo e para o povo. Geraldinho Silveira é nome de respeito dentro da história de Morro do Ferro. Grande contador de histórias, bom de memória e muito bom de prosa. Sua paixão pela roça e coisas da roça é muito grande. E aos 91 anos a labuta é cumprida. Hoje, viúvo, foi casado com Dona Bulita e os filhos Magelinha e Nesita. Magelinha, grande discípulo, numa morte prematura, machuca o peito do pai. Aqueles que vieram dele, filhos, nora, genros, 3 netos, 2 bisnetos, representam uma família pequena, mas grande no amor, nas virtudes, no aconchego e no afeto. A dimensão alcançada hoje pelo leilão de São João, a festa do carro de boi, deve muito ao homenageado, que entre trilhos, cavas, trilhas, seu carro de bois, pioneiro, é aguardado, enobrecendo a festa. Sua presença, seu chapéu, a conduzir o desfile, é motivo de emoção. Parabéns, tio Geraldinho, pela vida e por todo este bem-querer. Que entre seu amanhecer, no despertar do fogo, no seu fogão a lenha, e seu entardecer, naquela última passada de olho, em tudo à sua volta, na fazenda do patrimônio, desejamos saúde, muita saúde e paz. Ouviremos a Paula, neta do senhor Geraldinho. É com imensa alegria que estou aqui para agradecer em nome do vovô Geraldinho e também da nossa família a honrosa homenagem a ele prestada. Ser lembrado é ter a certeza de que tudo que se faz é valorizado. Sabemos muito bem o quanto o vovô ama e o quanto é importante para ele exercer o trabalho com o carro de boi. Isso traz a ele momentos de prazer e muita felicidade. Para participar da festa de São Sebastião é motivo de grande satisfação para o vovô e para todos nós, pois foi através dele que vários produtores rurais de nossa e também de outras comunidades manifestaram o interesse em participar da festa. E ao vermos a alegria e o entusiasmo dele, nossos olhos se enchem de emoção. E o que conseguimos fazer é apenas agradecer a Deus por tantos benefícios a ele proporcionados. Pessoa que traz consigo a amizade entre crianças, jovens e adultos, o bom humor, a solidariedade e a fé em Deus, é mesmo digna e merecedora de receber uma homenagem. Portanto, deixo aqui revelada a nossa gratidão, pois tenho certeza que após este ato de total apreço à pessoa do vovô Geraldinho, ele se sentirá ainda mais valorizado e estimado pelo povo de Morro do Ferro. Muito obrigada a todos. A homenageada senhora Geralda de Paula Leão vai receber o diploma e a medalha.
A senhora Terezinha, faz favor. Passamos as mãos da nossa querida senhora Geralda de Paula Leão este diploma de honra em nome da Prefeitura Municipal de Oliveira e do Conselho Distrital de Morro do Ferro, que sentem-se honrados em conferir a ela a presente honraria por ter contribuído de forma significativa e constante para a melhoria da nossa comunidade paulistana. Parabéns à dona Geralda, que recebe neste momento essa honraria de Morro do Ferro. Quando ouvimos a palavra mãe, na mesma hora temos uma sensação reconfortante, de carinho, aconchego, de amor incondicional. Geralda de Paula Leão, Geraldinha do senhor Neném e da dona Cícera, Geraldinha do Edson, Geraldinha da Juliana, do Marquinho, do Geraldo Edson e da Cidinha, Geraldinha do Rafael, da Duda e do Edson Neto, Geraldinha de muitos irmãos, sobrinhos, vizinhos, amigos, Geraldinha de sua gente, de sua terra, Geraldinha da igreja, íntima de Deus. Nascida numa família numerosa, lá aos pés da Serra da Manteiga, num lugar de nome Bananal. Desde menina, já começa a ajudar os pais na criação dos mais novos e por todos é muito respeitada e estimada. Mudança para Morro do Ferro e já mocinha inicia o namoro com Edson do senhor Cirinho, casamento e uma viuvez muito precoce, naqueles momentos que só você sabe. Deus e muitos ofereceram mãos. O sofrimento foi para você aprendizado, superação. A sua disposição e seu enfrentamento a tal situação fez de você uma guerreira, exemplo daquela que levantou, sacudiu a poeira e deu a volta por cima. Soube retirar dos talentos o pão, a honradez, a concórdia, mãos e coração. Na preparação do alimento, a agulha, a tesoura, a linha e a máquina de costura. A máquina foi sua aliada, sua companheira de dias e noites, muitos dias e muitas noites. Mãos juntas, abraçadas, elevadas ao céu, em forma de agradecimento e pedidos. Fala mansa, cara sempre boa, riso sereno, tranquila. Assim é você, Geraldinha. E é por isso essa homenagem que você recebe hoje. E para completar esse exemplo de vida, você é ministra da Eucaristia, reparte o pão de Cristo, celebrações da palavra, encomendações, sempre disposta e atenciosa. Mais vale o bom nome do que as muitas riquezas. O ser estimado é melhor que prata e ouro. Muita saúde e paz. Autoridades aqui presentes, companheiros homenageados, visitantes e queridos conterrâneos. Quando fui comunicada que seria uma das pessoas a receber esta homenagem neste ano, me senti muito feliz e ao mesmo tempo surpresa, pois nunca pensei que seria merecedora de tal homenagem. O que faço em nossa comunidade, acho que é meu dever e minha obrigação, com Deus e com o meu próximo. Acho que meu trabalho é fruto do pouco que sei, mas faço de coração e não espero
Minha alegria foi imensa, pois vi que meu trabalho é reconhecido pela comunidade e que isto me levou a estar aqui hoje recebendo de vocês este carinho. Agradeço aos que indicaram meu nome e aos que se alegraram com minha escolha. Peço a Deus que continue ao lado de todos, para que esta festa sempre aconteça, para dar oportunidade a mais pessoas que também são merecedoras. Um abraço a todos e Deus lhe pague. O homenageado Márcio Almeida Sardinha. Convidamos o João para a medalha e o Dr. Paulo para o diploma. Ao entregarmos, em nome da comunidade de Morro do Ferro, este diploma de honra ao mérito, gostaríamos de dizer ao homenageado que a Prefeitura Municipal de Oliveira e o Conselho Distrital de Morro do Ferro sentem-se honrados em conferir ao excelentíssimo senhor Márcio Almeida Sardinha a presente honraria por ter contribuído de forma significativa e constante para a cultura global de nosso querido distrito, estendendo essa nobre missão a Minas e ao Brasil. Parabéns ao nosso querido professor, professor Márcio Almeida Sardinha. Dentre os homenageados deste ano, no aniversário de Morro do Ferro, o único que não é filho da terra é Márcio Almeida Sardinha. Não vou falar aqui sobre o currículo do Márcio. É muito extenso. O homem é muito inteligente e muito competente. Quero falar de coração, de alma. Quero falar de sentimento, com emoção. Estávamos no encontro em Oliveira, muitos professores. E eu disse a todos que o senhor Márcio e a dona Nilza, pais do Márcio, devem ter passado uns dias por aqui, logo nos primeiros anos de casamento, para poder explicar o amor do Márcio por esta terra. Elevar o nome do lugar, fazer grande distinção ao povo deste lugar, enaltecer seu passado, valorizar seu presente, preocupar com o futuro, não sendo filho da terra, é porque laços foram criados. E hoje, este laço é novo. O valor, o amor demonstrado por você ao povo batistano, a luta contra alguns a favor do distrito, é motivo de admiração, gratidão e reconhecimento de seus sentimentos. Criado numa família numerosa, pai do Júnior, do Gabriel, da Alba e do Tomás, Márcio Almeida é nostálgico, modernista, futurista, poeta, escritor, que valoriza gente, pessoas, valoriza a palavra, valoriza o riso, o olhar, a opinião, a emoção, a história do outro. Frequentador de Morro do Ferro desde os bailes na Escola Estadual São João Batista, acompanhando a banda Os Apaches, e tendo disputado várias partidas de futebol junto ao Aliança Futebol Clube. Quem canta Morro do Ferro
alegra o povo de Morro do Ferro. Quem enaltece a terra alheia é um aprendiz, eterno sábio. É guerreiro, silenciosamente a terra o protege e o abençoa. Intelectual, professor, verbalista, que demonstrou afeto especial quando publicou o primeiro rojão de São João, quando tem participação especial na prosa e poesia do Morro de São João, e quase sempre enaltecendo o Morro do Ferro no jornal Gazeta de Minas. E agora demonstra grande interesse na nossa história. E em alto e bom tom, a história contemporânea de Oliveira será escrita, juntamente com a história do distrito. Atitude que nenhum outro idealizador não teria num projeto de tal grandeza. Agradeço ainda, acredito ainda, que o tempo e felicidade caminham juntos. Para confirmar seu apreço à nossa gente, aparece Maria Amanda Vargas, Mandinha, filha dos saudosos, senhor Josias e dona Mandica. Mandinha é batistana de corpo, de alma, de raça. Por diversas vezes declarou e declamou, dando vidas a poesias que falam e contam daqui e de seus arredores. Márcio, pai, avô e até bisavô, escreve a história de Morro do Ferro, eternizando nosso passado nas páginas da vida e eterniza nosso presente nas páginas do tempo. E este carinho todo especial dedicado a Morro do Ferro é reconhecido através dessa homenagem entre os agraciados do ano de 2009, no aniversário do distrito. Saúde e paz, caríssimo lar. Senhoras e senhores, boa tarde. Se a emoção me deixar falar, eu vou falar. Mas se eu parar de repente, é porque eu me emocionei. Eu amo Morro do Ferro. Sempre foi assim, desde que eu me conheço. Eu tenho paixão por esse lugar. Eu deveria ter nascido aqui. Daqui é o grande amor da minha vida, Amanda, que me deu 2 filhos maravilhosos. Daqui eu tenho amigos muito diletos, são pessoas do fundo do coração e de quem eu me orgulho muito. Como é o caso do João da Madalena, eu acho um exemplo de cidadão prestante, uma pessoa adorável, prestativa em todos os sentidos. Daqui é a Tonha, minha amiga do peito, que desde que eu era adolescente me abria a porta e cuidava dos meus porres quando a gente vinha tocar ou dançar aqui. Daqui o meu amigo Nelson Moura, cujo bar tem tanta história quanto esse distrito. Daqui é o meu compadre e a minha comadre, Leonardo, cuja esposa está aqui também, e suas filhas, gente do fundo do coração. Gente que permitiu que a gente fizesse muito por Morro do Ferro, mas com muita espontaneidade. De coração mesmo, aberto, sem nunca pedir rigorosamente nada em troca. Além de jogar bola, de dançar, de ter amigos aqui, a gente construiu uma vez o Observatório Antônio Faleiro, lá na Serra do Estreito. A gente fez esse suplemento, Rojão para São João. Já participamos aqui e participamos ativamente de todas as suas manifestações religiosas, cívicas, políticas.
Daqui é o meu sogro, que foi o único vice-prefeito de Oliveira em toda a história do município. E tanta gente mais, Ludineia, Rogério Andrade, o Baldo, que eu estou vendo ali, com que a gente já jogou bola também. E daqui é também este diamante que se chama Antônio Freitas Silveira Duda. É impressionante a paixão que eu tenho por esse homem. Eu sei que ela é recíproca. Como é que essa pessoa constrói outras pessoas? Como é que o Duda tem essa capacidade de coesão de grupos de pessoas, de liderança? E foi, tenho certeza, por intermédio dele, que hoje, mesmo sendo um forante, entre aspas, cá estou, a receber uma medalha. O que é uma medalha no peito de uma pessoa? O que isso significa? A primeira medalha cunhada na história da humanidade se deu em 1194. Ela era de lata, por isso que em latim medalha significa lata. E somente os romanos é que vieram trazer sentido de reconhecimento, de honra, colocando no peito dos seus guerreiros uma medalha, porque esta os distinguia com a cidadania bélica. Ou seja, aqueles que lutavam por Roma, a pretexto daquele pensamento latino que diz alia acta est, a sorte está lançada, é que tinham o direito de usar uma medalha no peito. E quando o faziam em nome da Itália, o faziam em nome do Império Romano, que se prolongou e se estendeu de Roma à Ásia. Aquele cidadão que era portador de uma medalha, como eu agora, felizmente muito honrado sou, se tornava um comendador, se tornava um cidadão distinguido pelo que ele fazia pelo seu país, pela sua cidade. Eu reconheço ter feito alguma coisa para o Morro do Ferro, mas eu gostaria de fazer muito mais mesmo. Quero agradecer imensamente a comissão que me distinguiu com esse mérito. Muito mesmo. Do fundo do coração, o meu abraço fraternal. Quero agradecer imensamente a todos os morroferrenses que me acolheram e me acolhem até hoje, por amizade, sem qualquer interesse. Quero agradecer, sobremaneira, a comissão e ao Duda, meu amigo do peito. E quero agradecer também por todos aqueles amigos que estiveram aqui, o Carlinhos que está aqui, o Rinaldi que está ali, o João Haddad, grande irmão com quem eu tive a oportunidade de trabalhar como secretário de Cultura quando ele foi prefeito. Como é bom ter amigos com o nome de João. Eu tenho um cunhado, João Bosco Ribeiro, o João da Madalena, o João Haddad, o João Rabiço e São João Batista, o filho de Neto, de Isabel e Zacarias. Que Deus abençoe vocês. Eu trago vocês no meu coração. Muito obrigado. Senhor também, obrigado. Muito obrigado. De coração. Obrigado, João. Obrigado. E assim, a vida faz sentido é com isso. Obrigado. Obrigado. Obrigado mesmo.
Obrigado, Padre. Vem cá, eu sou senhorita. Ele é Joãozinho. Uau, tô convite. Fácil não. Muita coisa boa. Nós temos aqui uma escola, e essa escola formada por alunos e professores que fazem muito. E nós temos uma professora na escola, professora Elisa. Ela nem é uma professora nascida no Morro do Ferro, é uma professora da vizinha cidade de São Tiago. E mais uma vez, nós vamos ver e ouvir, se encantar com uma apresentação dos nossos alunos que foram dirigidos, foram ensaiados pela professora Elisa. Mais uma vez, parabéns, Elisa, pela sua dedicação. Os dias que ela vem trabalhar aqui, além desses dias, a Elisa vem para ensaiar, e não é a primeira vez isso. Ensaiou no aniversário da escola, ensaiou na inauguração da escola. Então é uma coisa muito bonita de se ver. As pessoas podem se chegar, porque é aqui na frente do palanque, nessa marca de giz aí. Mas eu convido a todos para chegar mais perto, porque é muito bonito de se ver. Por favor, Elisa. Aqui, ó. Ao conhecer e fazer arte, o indivíduo percorre trajetos de aprendizagem que proporcionam conhecimentos específicos sobre sua relação com a própria arte, consigo mesmo e com o mundo. É acreditando nisso que esses jovens se uniram para celebrar a alegria do circo. Essa arte milenar que continua encantando a todos aqueles que têm a sensibilidade de sentir a beleza que mora nas coisas simples e cotidianas. Neste dia em que Morro do Ferro celebra seus 167 anos de história e tradição, nossa homenagem. O grupo de teatro de Morro do Ferro apresenta Corda Bamba, livre adaptação do livro de Lígia Bojunga Nunes, adaptado e dirigido por mim. No elenco, Alvimar, Cícera Luciana, Daniele, Giovanni, Isabela, Laura Elisa, Malena, Carla, Maria Eduarda, Maiara, Olívia e Vivian. Te ver sorrir e banco o palhaço em troca de abraço e perco o cansaço em busca de bis. Na corda bamba, um bobo insensato, na troca do ato, um tolo feliz. Se eu caio na rede, é pra não voar e piso no esbaço com breve embaraço e teço o compasso com gosto de anis. Se eu armo circo, é pra te ver sorrir. Se eu armo circo, é pra te ver. Se eu armo circo, é pra ti.
que mortal era seu salto. Balançando-la do alto parecia de brinquedo, mas fazia tanto medo que o Zezinho do trombone, de renome consagrado, esquecia o próprio nome. Me abraçava o microfone para tocar no seu abraço. Falo, pode da sanfona, falar falta pequenina, que o melhor vai vir agora, que desponta bailarina. Seu rosto é de senhora, mas seu corpo de menino. Quem chorava já não chora, quem cantava desafina. E a dança só termina quando a noite vai embora. Vai, terminar a brincadeira, que a charanga tocou a noite inteira. Morre de circo, renasce na lembrança, foi-se embora e eu ainda era criança. Crianças, aqui é a casa da Dona Maria Cecília Mendonça de Melo. Crianças, aqui é a casa da Dona Maria Cecília Mendonça de Melo. Crianças, aqui é ou não é a casa da Dona Maria Cecília Mendonça de Melo? Que bagunça é essa em minha casa? Maria! Maria, você veio hoje? Nossa, por que você não avisou que vinha? Como você cresceu? Ah, porque a senhora sabe, né, que a gente vive no circo. Um dia a gente tá aqui, outro dia a gente tá ali. Vida muito corrida. Cadê as coisas delas? Mas só isso? Não. Compraremos coisas novas, roupas novas, tudo novo. E quem é esse bagunceiro? Vocês não conhecem? Ele veio diretamente do Circo Internacional. Eu apresento a vocês Foguinho! Aplausos, aplausos pra ele! Você, aplausos pra ele! Eu sou o maior engolidor de fogo de todos os tempos. Observem. Menino, você tá louco? Foi te dar uma enorme queimação de estômago. Crianças. Cantando camarada d'água, fique um vestido de manhã de madrugada, fique toda hora que eu disse camarada d'água, fique um vestido de manhã de madrugada. Tchau, Maria. Quando o circo voltar, a gente vem te ver. Tchau, Maria. Quando o circo voltar, a gente vem te ver. Tchau, Maria. Quando o circo voltar, a gente vem te ver. Maria não se lembra de nada que ocorreu em sua vida. De seus pais, do que aconteceu. Mas será que um dia ela vai se lembrar? Será? Será que ela é triste? Será que é o contrário? Será que é pintura? O rosto da atriz? Se ela dança no sétimo céu? Se ela acredita que é outro país? E se ela só decora o seu papel? E se eu pudesse entrar
na sua vida. Olha, será que é de louça? Será que é de éter? Será que é loucura? Será que é cenário? A casa da atriz, se ela mora no arranha-céu, e se as paredes são feitas de giz, e se ela chora no quarto de hotel, e se eu pudesse entrar na sua vida, sim, me leva para sempre, Beatriz. Ouve a declaração, ó bela, um sonhador titã, que dá nó em paralela e almoça rolimã. O homem mais forte do planeta, tórax de Superman, tórax de Superman e coração de poeta. Alô? Alô? Maria! Ofélia, é você? Sou eu, como você está? Ai, que dor! Estou bem, e você? Eu também tô, só que eu tô te ligando pra te falar que o circo vai embora. Não, mas me leva com você, me leva! Eu não posso, agora eu tenho que desligar. Eu quero ir, me leva, me leva! Eu já não posso suportar! Não se vá. Eu já não posso suportar! 1, 2, feijão com arroz, 3, 4, feijão no prato, 5, 6, feijão inglês, 7, 8, comer biscoitos, 9, 10, comer pastéis. Bom dia, queridos alunos. Bom dia, querida professora. Hoje a nossa aula é sobre o distrito de Morro do Ferro. Isso. Vamos começar por você. Qual é o padroeiro do distrito? É São João Batista? Parabéns. Agora a nossa aluna mais inteligente. Você, querida. Qual é a data de aniversário do distrito? Mas é claro que todo mundo aqui sabe, né? Dia 30 de fevereiro. O quê? Porra, professora, dá 0 pra ela. Todo mundo sabe que a data de aniversário do distrito de Morro do Ferro é? É claro que todo mundo sabe que o aniversário de Morro do Ferro é dia 29 de novembro. Parabéns. E você, aí do meio, o que você sabe sobre o Morro do Ferro? Eu só sei equilibrar. O quê? Eu só sei equilibrar. Você tá pensando que minha sala de aula é um picadeiro, menina? E tem piriri, tem lombriga, tem ameba, só bailarina que não tem.
minha história de vida é muito triste. Mas você contando, ela melhora. Se eu contar a minha história, você conta a sua? Conto. Meu nome é Marcelo. E o meu é Márcia. Quando eu era criança, eu tinha sempre o mesmo brinquedo, um barco. Um barco? Eu também tinha um barco. Ele ficava no Yacht Club. A gente ia lá, passeava, tomava sol. Meu barco era de papel. De papel? Que legal! Faz um pra mim? Claro. Está chovendo, vou colocar meu barquinho de papel pra enxurrada levar. Não sei onde vai parar, talvez pare aqui, talvez chegue ao mar, talvez pare aqui. Está chovendo, vou colocar meu barquinho de papel pra enxurrada levar. Não sei. Depois eu cresci, fui trabalhar no circo. Circo? Que coisa mais linda! Tá me dando uma vontade de casar com você? Também. Pode parar com essa história de casamento. Onde já se viu se casar com um operário, um artista de circo, pintor de parede? De jeito nenhum. Você vai se casar com o rapaz que eu escolhi. É só dar um cheque pra esse tal de Marcelo, que já já ele esquece essa bobagem de casamento. Mamãe, mas dinheiro não compra tudo nessa vida não, viu? Ah, quer ver? Aqui, aposto que nunca viu tanto dinheiro em sua vida. Nossa. Meu amigo me dizia que para todo negócio ser feito com clareza, tem que ter um aperto de mão. Então pegue na minha mão e suma. Por isso eu te falo, vou pegar a sua filha, vou ser muito feliz com ela, ter muitos filhos, vamos ir para os circos, amém. E foi assim que eles casaram, foram morar no circo e tiveram você, Maria. Viver na corda bamba. É assim que as pessoas definem a existência de quem tem de enfrentar desafios para sobreviver. Assim, caminhamos nós para buscar nosso próprio equilíbrio. O tempo estica seu tênue fio e a gente vai se equilibrando. Até onde? Até quando? O que importa? Pureza da resposta das crianças. É a vida, é bonita e é bonita no gogó. Viver e não ter a vergonha de ser feliz. Cantar e cantar e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz. Ah, meu Deus, eu sei que a vida devia ser bem melhor e será. Mas isso não impede que eu repita. É bonita, é bonita e é bonita. Viver e não ter a vergonha de ser feliz. Cantar
lembrar o seguinte, nós temos uma camisa que está sendo vendida, vamos apoiar os barraqueiros, é uma exposição de fotos aqui embaixo, dos casais que fizeram nossa história aqui no Salão Dona Neném, e um café na praça, um café com biscoito. Logo após aqui agora, nós, na praça, vamos saborear um café batistano para não perder o costume. E vamos ouvir o Dr. Paulo para encerrar a peça. Muito obrigado a todos pelo apoio, viu? Caríssimas autoridades, caríssimas autoridades presentes, caríssimo padre Ademir, senhores agraciados, suas famílias, senhor vereador João da Madalena, nosso querido amigo, senhora Dona Terezinha, esposa do vereador Leonardo, caríssimo povo de Morro do Ferro. Eu serei rápido porque nós vamos tomar um cafezinho na praça, dentro do jardim deste querido distrito de Morro do Ferro. Seremos rápidos, apenas queremos acrescentar aqui o nome de uma pessoa que para mim é muito importante e que não está aqui no palanque. É o nosso querido provedor da Santa Casa de Misericórdia de Oliveira, o nosso querido Rinaldi, pessoa que tem lutado extremamente para construir a saúde em nossa querida Oliveira. Meus queridos batistanos, quem recebeu, quais as pessoas que receberam a comenda, a medalha São João Batista? O nosso querido casal Arthur e Dona Sila. O que falar deste casal? Logo após o casal, foi a vez do seu Geraldo Magela da Silveira, nosso querido primeiro, segundo ou terceiro vereador de Morro do Ferro, mas que honrou essa terra na Câmara Municipal de Oliveira. Depois, a nossa querida Dona Geraldina. Quem não conhece em Morro do Ferro a Dona Geraldina? Depois, o nosso culto preparado, pessoa da mais ilustrada vida, o nosso querido escritor Márcio de Almeida. Vejam, caríssimos batistanos, o que eu desejo falar para vocês neste momento rapidamente. Antes disso, quero trazer um abraço do Eliseu, daqui de Morro do Ferro, nascido aqui, do senador, que manda um abraço amigo, fraterno, cordial ao nosso querido povo de Morro do Ferro. Não pôde estar presente, porque está com a sua família no Rio de Janeiro, descansando. Vivenciamos e conhecemos a vida do Arthur e da Dona Sila, dentro da igreja, perto de São João Batista, rezando por vocês, rezando pela humanidade,
rezando pelo povo querido de Morro do Ferro e da região, sob as bênçãos de Cristo, que, a exemplo da nossa tradição católica, foi o nosso querido Salvador. Este casal se curvava durante 40 anos diante da imagem de São João Batista. Este casal rezava por todos nós, diante de São João Batista, diante de Deus, diante do nosso Salvador. Por isto, apenas por isto, eles já merecem profundamente a admiração, a amizade, a fraternidade e a solidariedade do nosso querido povo. Depois, o nosso Geraldinho Silveira, conversando com o seu Geraldinho, ele disse para mim o seguinte: eu não sei falar, eu sei cuidar dos carros de bois. O que é cuidar dos carros de bois? É mostrar para a humanidade a vida daquele homem do campo que constrói com o seu trabalho, com a sua dignidade, com a sua honradez, com o seu esforço, e que leva para os polos das cidades grandes o alimento que dá sustento às suas famílias. Sr. Geraldinho Silveira cuidava dos carros de bois como realmente ele cuidava, sabendo que aquilo iria beneficiar a humanidade, iria beneficiar as pessoas humanas, os seres humanos. Depois, a dona Geraldinha, diz o poeta: a mão que embala o berço domina o mundo. Eis aí a mulher que domina o mundo. Dona Geraldina, dentro da igreja, em sua casa, cuidando da sua família e do seu povo, ela mostrou a dignidade, a ligação que existe entre o compromisso e a dignidade e a solidariedade. Depois, o nosso querido Márcio Almeida, culto, preparado, educado para as grandes poesias, para as grandes palavras, para os grandes discursos, mas nunca, e eu conheço bem, ele deixou, ele esqueceu do seu início, da sua vida anterior, da sua vida como família, e deu a esta família aquela criação que ele teve de seus pais, colocando Deus acima de tudo. E é por isso que eu quero, ao terminar essa festa de Morro do Ferro, em nome da nossa gente, em nome do povo de Oliveira, em nome da nossa administração, quero dizer, só um momento. Quero salientar que há realmente uma ligação entre as pessoas que estão dentro dessa honraria.
Qual é essa ligação? É São João Batista. Aquele que batizou Cristo, o nosso Salvador. Aquele que soube colocar ao lado do seu povo, da sua gente, do mundo inteiro, para defender essas pessoas. Aquele que venceu Cristo, para que ele, Cristo, pudesse movida pro café aí. Agora o nosso café, com o mesmo amor e com a mesma ligação com Deus. Muito obrigado a todos. Eu fiquei emocionado. Muito obrigado. Eu fiquei emocionado. Muitos e muitos anos de festa de carro e longe. Não vai não, vai deixar ser tudo emocionado. Não vou parar não, deixa eu trabalhar mais um pouco. Deve ser a chave da... Aqui. Essa chave deve ser do... A chave da sacristia. Parabéns!
Foi doido, foi ele, o Galpinho pegava. Professor, tudo bom? Ó, cada um de nós falando sobre um dos maiores oradores de Oliveira, né? Ai, Deus. Ô, gente, vamos pro café lá, ó. O Podela foi sensacional, mas é só fazer, só o poder. Mas não é fantástica? Só tomar no café? É muito boa. Esse não paga ninguém, cara. Ele não paga, esse não paga ninguém, pô. Ele vai levar dinheiro, não. Não, ele é capaz. Da Maria só. Quem é que vai dar uma fruta aí pra liberar? Na escura. Cabe não, é. Vai cá?
Vai ter pão de queijo. Vamos lá. Pessoas que valorizam a terra, pessoas que prestam serviço, que prestaram serviço à terra. Então esse ano nós homenageamos o Arthur e a Sila. Ele é um foista cristão aqui no Morro do Ferro por mais de 40 anos, junto com a esposa dele, que também nos ajudava nesse serviço. Depois nós tivemos o senhor Geraldo Magela Silveira, conhecido mais como de Geraldinho, é um fazendeiro do lugar. Ele tem 91 anos e tem muito valor dentro da comunidade. É a festa, nossa festa do carro de boi, ele hoje dá muito prestígio a essa festa. Depois a nossa homenagem foi para a dona Geraldinha, filha do São Neném, e ela também é uma senhora que presta muito serviço à comunidade. E por último nós tivemos o Márcio Almeida. O Márcio, ele tem um amor incondicional para o Morro do Ferro. E agora, com a história contemporânea de Oliveira, ele incluiu o Morro do Ferro na história. E nós fizemos vários e vários questionários com as pessoas, encaminhamos, e isso aconteceu porque o Márcio tem um laço conosco. Foi um consultor, talvez isso não tivesse acontecido. E amanhã nós continuamos com barraquinhas, nós temos um café na praça, que é uma coisa fantástica, as pessoas não acreditam, mas o Morro do Ferro todo, os visitantes todos aqui na praça tomam um café e tem muitas quitandas no lugar, é um famoso café batistano. E amanhã a gente termina com um show na parte da tarde, e aí são os nossos 67 anos. Uma participação maciça da comunidade. Uma participação maciça da comunidade. Essa praça cheia de pessoas que ficam muito felizes em comemorar mais um ano do Morro do Ferro. Eu digo muito o seguinte, tem uma frase de um político antigo daqui, que o berço é pequeno, mas o povo é grande. Obrigado. Parece que desse Ô, Felipe. E aí, Bela? É bebê, tá aí, isso é meu, mano. Tá vendo, Bela, hein? Direto pela rede Globo. Filma eu dela, nunca foi filmar. Já foi. Beleza. Agora foi. Vamos tocar a volta. Não, a gente tá te chamando ali, né? Não.
Thank you.